Convido agora para subir ao palco a moderadora e debatedores do painel Brasil-China por uma parceria estratégica global sustentável. Senhora Tatiana Rosito, diplomata, representante-chefe da Petrobras na China e Senior Fellow do SEBRE, onde lidera a iniciativa de China do Núcleo Temático de Ásia. Senhora Bai Ji, conselheira política da Embaixada da China. Senhor Fernando Schuffner, sócio executivo da ABC Energia. Senhor Javier Vadel, representante da Rede Brasileira de Estudos sobre China, RB China. Senhor Martin Heiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil. Estamos? Bem, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, comemorando esses 20 anos do SEBRE, com quem vem desenvolvendo ao longo do último ano um trabalho de coordenação do Grupo China. Estamos com a casa cheia, apesar do pequeno atraso, nos desculpem, mas vamos manter a 1 hora de painel. Já tivemos uma manhã bastante produtiva, é uma grande satisfação, e depois vou ecoar um pouco as palavras iluminadas do professor Baixa, com as quais ele finalizou o painel da manhã, de que nós esperamos que o Brasil se abra tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Então, é um bom começo aqui para o nosso painel de China. Nós temos hoje a satisfação de ter 4 panelistas que representam diferentes, digamos, setores ou visões. O nosso objetivo era exatamente esse. Ao longo desse último ano, dos trabalhos do Grupo China, do SEBRE, dos quais também participaram a professora Ana Jaguaribe, aliás, com quem escrevemos o paper. Infelizmente, ela não pôde estar conosco hoje. Eu vou fazer, então, vou dar algumas palavras também sobre esse trabalho. Depois vou introduzir os panelistas. Nós chamamos Brasil-China por uma parceria global sustentável para o século XXI. Um nome tão pomposo, e porque, na verdade, ele já deriva um pouco do próprio jargão diplomático de parceria estratégica. Nós temos uma parceria estratégica com a China desde 1993, que foi alçada ao caráter de parceria estratégica global em 2012. E nós resolvemos, então, aí um pouco como produto, inclusive, dessas discussões do Grupo China, das quais participaram mais de 400 pessoas ao longo de 9 sessões por videoconferência, reunindo participantes em cidades tão diferentes quanto Rio, Pequim, São Paulo, Brasília, Washington, Cidade do México, entre outras. Nós agregamos o sustentável, uma parceria global sustentável para o século XXI. E acho que as discussões ao longo da manhã deixaram muito claro por que isso é fundamental. No painel seguinte, depois com a ministra Isabela, acho que vamos ter alguma coisa mais específica sobre isso, mas o caráter sustentável dessa parceria diz respeito não somente a uma relação sustentável do ponto de vista de comércio e investimentos, mas também uma relação com mais parcerias na área por exemplo, de energias renováveis, na qual o Brasil tem esse potencial tão importante discutido hoje no painel que a Clarissa moderou. Nós, brevemente, apenas resumindo um pouco o position paper que escrevemos, ele se divide em 5 capítulos e propõe um aprofundamento, poderia assim dizer, um aprofundamento das relações com a China.
eu acho que o momento é também bastante oportuno para a gente discutir esse tema. As declarações, as últimas declarações que ouvimos, né, que temos ouvido, acompanhado pelos jornais, no seio ou fora da equipe de transição, nos dão caminhos um pouco incertos, né, sobre o que será, o que pode ser essa parceria com a China daqui para frente. Uma razão a mais, então, para nós estarmos aqui, já que a China é um parceiro tão importante, não somente o maior parceiro comercial do Brasil, mas também se tornou, nos últimos anos, um parceiro fundamental na área de investimentos, não só a segunda economia do mundo, ou já a primeira economia do mundo em paridade de poder de compra, mas um país com quem temos uma amizade desenvolvida ao longo de muitas décadas e muitos governos. Então, nós propomos esse aprofundamento eu diria, para resumir, da relação com a China, com base tanto numa melhor explorar das vantagens comparativas dinâmicas, no melhor explorar as vantagens comparativas dinâmicas, como também, especificamente, uma necessidade de ampliar a coordenação das várias esferas que tratam de China, não só no governo federal, mas em todas as esferas de governo. Nós gostaria de mencionar 5 fatores dessa relação, da evolução dessa relação nos últimos anos. É esse caráter de evolução de uma relação que era basicamente comercial, que cresceu imensamente nos últimos, a partir de 2003, 2004, para uma relação na área de investimentos, né? O que, obviamente, traz maior complexidade. Quando a gente tem investimentos num país, esse exige um novo nível de maturidade e de compreensão dessa relação. Um contexto internacional de transição, né? Não só de transição energética para a economia de baixo carbono, mas eu acho que cada vez mais fica claro que nós estamos num mundo em transição. Nós não sabemos para qual mundo exatamente estamos indo, mas não é certamente a ideia que a gente tinha do mundo logo depois do fim da queda do Muro de Berlim, por exemplo. Estamos caminhando para um outro mundo, qualquer que seja ele, a China vai desempenhar nele um papel bastante importante. A China também tem demonstrado um papel mais assertivo na defesa dos seus interesses na cena internacional. Isso vem acompanhado também da construção de uma série de organismos, não só de políticas de financiamento ao desenvolvimento bilaterais, né, mas também da criação de uma série de organismos, a exemplo do Banco de Investimento em Infraestrutura Asiática, do Banco dos BRICS, no qual somos partes, e de políticas muito ativas, por exemplo, no seio da iniciativa do Cinturão em uma Rota, ou da Belt and Road Initiative. Nós propomos também uma necessária, então, releitura da política externa brasileira e da relação com a China, no sentido daquele aprofundamento, no sentido de nos prepararmos melhor para aproveitar as oportunidades, tendo como fio condutor não uma postura ideológica ou de eleição de parceiros, como se pudessem ser, tivemos que escolher um ou outro parceiro. Isso aqui não está sob questão. Não achamos que essa relação é uma panaceia, mas, por outro lado, também entendemos que devemos compreender, essa relação exige hoje do Brasil e de todas as empresas, dos governos, das pessoas que lidam com a China, uma maior compreensão da própria economia, sociedade chinesa, e do momento desafiador também, porque passa a China, que, ao mesmo tempo, sendo uma potência e cada vez mais com caráter de expansão econômica, também guarda muitos desafios internos, e isso certamente nos ajudará a explorar melhor os interesses do Brasil
quanto mais pudermos conhecer. Então, acho que no contexto de um novo governo no Brasil e dos que nos parece, aí eu gostaria de frisar nessa experiência que nós tivemos no Grupo China, uma questão que, em todas as sessões, sempre era enfatizada por participantes do setor público, do setor privado, da sociedade civil, sempre foi a necessidade de termos um pensamento mais estratégico sobre a China. Isso é uma tecla que é constantemente batida. E achamos, então, que hoje é uma felicidade poder estarmos com os nossos 4 panelistas para discutir não só alguns temas levantados no nosso paper, mas, sobretudo, também ouvi-los. Nós fizemos questão de trazer, inclusive, pessoas que nem sempre não participaram. Eu acho que um dos objetivos daqui é trazermos novas pessoas também para o trabalho do SEBRE. Eu gostaria, então, vou começar pelo Javier, que é coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Ele também está aqui como um dos representantes da nova Rede Brasileira de Estudo sobre a China, RB China, uma iniciativa de mais de 70 pessoas, teve sua primeira reunião justamente em Belo Horizonte, no dia 23 de outubro. E eu queria colocar uma primeira questão para todos os panelistas, mas começando pelo Javier, que é como você vê, Javier, assim, cada um do seu ponto de vista, o desenvolvimento recente dessas relações do Brasil com a China, os principais fatores assim a contribuir para um avanço, um aprofundamento dessa relação, ou dificuldades também do seu ponto de vista. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, sinto muito honrado de participar aqui, agradecer ao SEBRE, parabenizar pelos 20 anos, Tatiana também especificamente. Tem duas questões. Bom, eu, como fui apresentado, eu venho da academia, né? Sou professor, pesquisador, e eu estou trabalhando a questão da China há uns 10 anos, gradualmente, né? E fui me entrando a partir da minha área, que é as relações internacionais, a economia política internacional. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, menos em jornais, mas mais em periódicos acadêmicos, sobre a expansão chinesa na América Latina e depois, inclusive, na África, né? Em que medida podemos observar algum tipo de padrão de comportamento, né, ou de relacionamento entre a China e os países do sul global, até chegar ao processo Belt and Road. E nós observamos, indo diretamente à tua pergunta, uma evolução nessa relação que tem, logicamente, riscos e vantagens, mas que a evolução passou de um caráter especificamente comercial para um caráter mais sofisticado. Investimentos, financiamentos e questões de ajuda e culturais. Isso em primeiro lugar. Perdão. Vou precisar, talvez. Obrigado, vai. Isso em primeiro lugar para responder em parte a tua pergunta, um processo evolutivo nesse relacionamento que chegou para ficar. Em segundo lugar, eu junto com outro colega professor e um membro do Itamaraty, Marco Túlio, da FUNAG, o ano passado tivemos conversas informais, eles me convidaram, a FUNAG, para falar da estratégia de inserção brasileira no mundo. Olha só, convidaram um argentino para falar sobre isso. Legal, né? E como eu não trabalho em nenhum governo, né? Eu dependo da minha universidade, como falou o colega aqui, a caixa de ferramentas eu abri, né? E falei o que pensava. Nessa reunião, a gente conversou
informalmente de por que não criarmos algum tipo de associação para entender a China, para pesquisar a China, porque sabíamos que tem muita gente interessante de várias áreas fazendo isso. E começamos, e o Monstros foi criado, né? Ou seja, há muitos brasileiros ou de instituições brasileiras no Brasil e morando na China e em outros lugares, muito interessados em pesquisando a China. Esse foi o início, a semente do início dessa rede brasileira de estudos sobre a China, que conta com, você falou 70? 170. 170. Eu acho que tem mais. Já se incorporaram alguns mais. Nessa rede que, inclusive, debatemos lá se tinha que ser uma rede, se tinha que ser algo mais informal, ou algo mais formalizado, né, como associação. E optamos, nesse primeiro momento de crescimento, de sermos uma rede. Eu ofereci a PUC Minas, sabendo que tínhamos condições para fazer um evento razoável, deu muito trabalho, acho que foi interessante, com várias mesas de trabalho, com participação de alunos da graduação, porque logicamente somos financiados por uma disciplina, seminários, e da pós-graduação. E eu acho que foi muito interessante para aprofundarmos em várias áreas. Nós dividimos em 5, mas nós chegamos à conclusão de que temos 9 áreas de interesse nessa rede. Só para terminar, falar quais são as áreas e depois passar a palavra para algum colega. História, cultura e sociedade da China. Política doméstica chinesa e o papel do Partido Comunista Chinês. Estratégia chinesa das relações exteriores. Relações China-Brasil, América Latina e o Caribe e países lusófonos. Direito na China e direito comparado, porque também tem advogados e gente formada em direito, né? Brasil e China. Comércio, finanças e investimentos entre a China, Brasil e América Latina e o Caribe. Cooperação técnica para o desenvolvimento. Ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente. E, finalmente, a China e a economia do mundo capitalista. Uma questão muito interessante para fechar, fazendo, ou seja, pegando tua fala e assinando embaixo. Consegui ler algo do paper aí, porque me chegou agora e comecei a ler. Nós temos que saber em que mundo vivemos. Os painéis anteriores fizeram um alerta. O mundo não é mais unipolar, politicamente. E economicamente, claramente multipolar, ou multicêntrico. Todos no mundo capitalista, com diferentes tipos de governo. Nós não podemos nos dar o luxo de escolher, como a gente não pode escolher se está chovendo lá fora ou não. Nós temos a China como uma potência que chegou para ficar. Não é o espectro do Japão da década de 80. Daria para uma fala muito mais longa. Então, nós temos que, na estratégia do Brasil e no relacionamento com a China, deveria, como fala nosso documento, ter o pressuposto de uma política de Estado e não de governo. Obrigado. Obrigada, Javier, pelas... Eu vou passar a palavra agora para as palavras iniciais da conselheira Bai. A Bai é conselheira política na Embaixada da China em Brasília. Ela tem extensa experiência na área de planejamento diplomático da chancelaria chinesa. É uma grande satisfação tê-la hoje aqui conosco, Bai. Thank you very much for being here with us. I would like to pass the floor to you for your initial remarks about the development in the Brazil-China relationship and the prospects for it. Thank you very much, Tiana. Everybody, good afternoon. Today, maybe I'm the only speaker to deliver my presentation in English. My Portuguese is so poor, so in order to express myself more clearly, so I'm so sorry for that. Yeah, actually, my colleague is do the only interpretation for me. Yeah, I thank you for this special treatment from the host. Yeah.
Speaking of the China-Brazilian relations, I think a lot of experts are presented here. From our side, we also have a new phrase to describe the China-Brazilian relations. It's a quotation from our President Xi Jinping. It said that we have the mature and proactive relations between the developing big country. Yeah, this is a new phrase to describe the bilateral relations. I think, speaking of this point, I also want to express my appreciation to the one of the 4 reports, which is regard to the China-Brazilian relations, which also edited from by the Anna and Tatiana. I read it and with my preparation because I found that everybody have the bags. There is a small pamphlet, a small book, which is in Portuguese, in English, and in Chinese. I read it and I found it the translation of Chinese very accurate. And I think Tatiana just flew from Beijing last night. I think she brings a very fresh new air from China, from Beijing. So that's why she can do the job so great. So this is really a very informative and very substantial and also with very bright outcome toward our bilateral relations. Of course, principally agree with that. And from now on, I found there really a lot of broad expect for our 2 countries to explore, to join together to promote our bilateral relations in the future. Everyone knows, maybe you get from news or WhatsApp that in the early of this month, the ambassador of our Chinese embassy, Mr. Li Junzhang, has conveyed the letter of congratulations to the new elected President Bolsonaro. In the letter, we express our willingness and our expectation to promote our bilateral relations between China and Brazil in the future at the bilateral, regional, and as well as world level. This is our expectations. So I think there is a lot of driving force to promote our bilateral relations. The one is the consensus of our political sector. The second one, I think, is big share in the report, and also everybody knows about is the economic and the trade area. I'm so glad have our colleagues from our Chinese embassy here, Madame Xia Xiaoling. She is the consulate general, minister counselor in our ministry, who is in charge of the economic and trade affairs. I'm not where she is, and with her team here. Actually, I will give some figures about the recent progress of our bilateral relations. It's okay time. Yeah, it's okay. Yeah. Actually, you can find a lot of figures in the report. I think it's very, official and very accurate to describe our bilateral economic and trade relations. Here is some new one. One thing I want to mention is about the soybean. Yeah. By 2017, China imported over 500 million tons of soybean, is right? Yeah, from Brazil. Actually, this record has broken in the August of this year. We estimated we will export more soybean from a country by the number of maybe 700 million tons of that, or even reach to the 800 million tons. It's a very large quantity. Yeah, I think it's excellent for support us for that, in this area. And the second one, I think, to express my, the recent, progress in our regions, I think it's cultural and humanitarian exchanges. I think it's very important for us. Thank you for Javier's presentation.
just 1 month ago, I went to the Minas University PUC, right? University of PUC to attend the Hebe China, it's right? Hebe China's first annual conference, hosted by Javier. It's really a very fruitful conference there. So I think, the think tank, the cooperation between think tanks, even including the RB, sorry, not RB China, it's our, how to say that, SEBRI, and the FANIC, and also Heiji, also conduct a very good relations with China. I think all the forces joined together to promote our two countries' relations forward. Finally, I want to say, the coming New Year, actually, there is 40 days remains to the New Year, celebrate New Year. It's very meaningful and very historical things because, the next year is for our China to celebrate the founding of 70th anniversaries. And I think for Brazil, it will usher a new president and a new cabinet. And for our two countries, we will celebrate the 45th anniversary of the establishment of our diplomatic ties. And also one thing remains is Brazil, will take the presidency of the BRICS summit. Yes, the next coming New Year is a very hopeful New Year, and also we have a lot of tasks to carry out on together. So I hope in the future, the bilateral relations between our countries can bring more tangible benefits to our two countries, to our peoples, and also we can open new chapter for the future, for tomorrow. I think why the host choose Museum de Armenia here. I think I want to express my the all things about the bilateral relations. Okay, thank you. Thank you very much, Mara. Gostaria agora de passar a palavra ao Fernando Schuffner. O Fernando é um especialista do setor elétrico, tem uma carreira de mais de 30 anos na CEMIG, também foi diretor da CEMIG muitos anos, depois passou pela Prumo Logística, e hoje ele tem a sua consultoria na área de energia com foco em renováveis. Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco. O setor elétrico é bastante importante para as relações econômicas entre o Brasil e a China, então achamos importante ter um representante que pudesse trazer visões desse setor para cá. Gostaria também de pedir que você fizesse seus comentários iniciais, então, a respeito das relações Brasil-China, da ótica do seu setor e dos principais desenvolvimentos recentes, fatores para o aprofundamento ou dificuldades. Obrigado, Tatiana. Quero agradecer também ao SEBRI e parabenizar pelos 20 anos, um think tank muito importante para os nós brasileiros, que dá o norte aí para o nosso país. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando sobre o setor elétrico e eu gostaria, assim, a minha tese aqui de defesa é que não tem diferença entre capital para o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro é um setor que cresce anualmente, mesmo com crise, significativamente. Os volumes de investimentos em geração, transmissão, distribuição, mesmo na crise, ele é significativo. E, por ser significativo, ele precisa de muito capital. E o capital, é interessante que na regulação, é outro ponto importante também do setor elétrico, é a nossa base regulatória. Nós temos uma agência, a ANEEL, que é uma das agências de infraestrutura do país, aí, talvez seja mais bem estruturada, mais transparente. Claro que precisa, como foi dito aqui hoje na parte da manhã, ainda alguns aperfeiçoamentos no nosso framework regulatório, mas já está bastante consolidado, já está bastante estável o setor. Então, com uma base regulatória firme, consistente e previsível, você consegue atrair investimentos para o setor, para atender a demanda de energia do Brasil. E, quando nós olhamos dentro dessa expectativa, dessa visão, também, se a gente divide por setor, se nós enxergamos a geração
Por que qualquer capital é importante para o setor? Ele não interfere se é chinês, se é japonês, se é italiano, se é espanhol, porque a forma como foi feita a nossa regulação, ela sempre busca a menor tarifa. Então, no caso de geração, quem ganha um leilão do governo federal? É quem dá a menor tarifa por aquele aproveitamento. Então, independe de quem é o capital. Porque, para o benefício dos brasileiros que consomem aquela energia, ele está comprando a energia mais barata possível. Quanto mais competitivo for o leilão de energia, melhor, porque nós vamos ter uma tarifa mais barata. Então, essa é a lógica do setor. E, dessa maneira, tanto faz para o cliente cativo, que é a maioria dos clientes, que são todos nós, como consumidores individuais da nossa residência, bem como as indústrias, que compram energia no mercado livre e compram pelo menor valor. Então, isso traz uma competitividade muito grande para quem está comprando energia e para quem tem o melhor projeto, o menor custo de implantação, e o menor custo de capital. E aí ele ganha o leilão e vai fornecer energia para atender às necessidades do povo brasileiro. Então, do ponto de vista de geração, transmissão também da mesmíssima forma, não tem diferença. Então, não pode ficar falando, esse capital é melhor que aquele outro capital. Todos são importantes para o Brasil e todos ajudam no desenvolvimento do Brasil, porque só o capital brasileiro, se a gente olha o setor elétrico, ele não é suficiente para atender toda a demanda do país. A gente precisa importar capital, a gente precisa importar empresas que tenham conhecimento em geração, em transmissão, para ajudar a desenvolver o setor, para que nós tenhamos um setor cada vez mais competitivo. Como foi bem dito aqui também na parte da manhã, energia elétrica é muito cara no Brasil. Claro que tem 50% de impostos, encargos, mas tem os outros 50% que a gente precisa trabalhar para reduzir esse custo, senão a gente perde competitividade. A nossa indústria perde competitividade. Então, nós precisamos de energia barata. E como que a gente vai conseguir isso? Com capital barato, com empresas eficientes que sabem investir bem, que sabem construir bem. Então, é importante, as empresas chinesas têm esse papel, e têm desempenhado bem isso no Brasil, em termos de geração, em transmissão e distribuição. Então, nós precisamos dessas empresas que têm essa tecnologia para ajudar o país, sabe, Tatiana? Então, isso que eu acho que é importante, da gente ter essa visão, para que nós possamos atrair cada vez mais capital. Obrigada, Fernando. Vou passar a palavra agora ao Martin Reiser, que é o diretor do Banco Mundial para o Brasil. Martin tem uma extensa carreira como economista no próprio Banco Mundial, em outras também instituições de financiamento multilaterais. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje, Martin. E suas palavras iniciais, então, sobre as relações do Brasil-China. Obrigado, Tatiana, e obrigado e parabéns ao SEBRE e ao BNDES para esse evento maravilhoso. De verdade, eu gostaria de ter falado sobre a infraestrutura, sobre a abertura comercial, sobre a reforma do setor energético, que são todas temáticas que o Banco Mundial tem trabalhado. Mas acabou, e mudanças climáticas, Isabela, né? E acabou sendo no painel falando sobre a China. E a minha única qualificação é que eu fiz um capítulo do meu doutorado sobre a China há 25 anos atrás. Mas, com essa introdução, eu vou tentar falar alguma coisa útil para esse painel. Eu acho que eu posso contribuir. Eu gostaria de ter 5 pontos, conselheira Bai, porque 5 é um número bom na China, um número simbólico. Mas, infelizmente, só tem 2, que é melhor para vocês, como vai ser mais rápido. O primeiro ponto é o que o Brasil deveria fazer de toda maneira, que seja em parceria com a China ou com qualquer outro país do mundo. E a gente já tem falado hoje de manhã sobre os 2 pontos principais. Abertura comercial e melhor investimento em infraestrutura, que principalmente requer maior investimento na governança da infraestrutura, que o Claudio Fristag colocou muito bem. Sem isso, capital chinês não vai achar os bons projetos. Sem isso, o capital chinês não vai poder fazer a sua contribuição, e sem isso o Brasil risca atrair um capital que é muito mais interessado no lucro rápido do que no desenvolvimento do país. Então, os preços orientados no mercado, os incentivos alinhados
com a economia global, abertura comercial e um planejamento que faz com que qualquer capital que seja investido, que seja capital chinês, ou americano, ou alemão, seja investido de uma maneira eficaz. Primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os aspectos que podem ser interessantes especificamente na parceria China e Brasil? Eu falaria primeiro do fato que são dois países emergentes de alta e média renda que podem se beneficiar bastante de compartilhar lições aprendidas. O processo de urbanização que o Brasil teve nos anos 60, 70, pode ser muito relevante para o processo da urbanização chinesa que está acontecendo agora. Mas a China, no processo dessa urbanização, está desenvolvendo novos modelos de captar, por exemplo, o valor dos terrenos leilados para desenvolvimento urbano, ou na energia, na eficiência energética, etc., que pode ser útil pelo Brasil. Eu acho que, principalmente, a gente tem que reconhecer relações internacionais como uma das ferramentas para o fluxo de conhecimento. E, finalmente, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico é o fruto do desenvolvimento das ideias. Sem relações estratégicas estabelecidas, isso fica mais difícil. Segundo ponto, eu acho que é um ponto que é lógico, não? Mas é mais complexo que parece, tem uma complementaridade enorme dos recursos da China e do Brasil. A China tem muitas pessoas e tem muito capital. E o Brasil tem muitos recursos naturais. Então, a previsão de qualquer economista é que você vai ter comércio onde a China exporta capital, talvez exporta também bens intensivos em manobra, né? E o Brasil exporta commodities. É isso que está acontecendo de verdade. Só que, agora que vem a complexidade, os maiores ganhos do comércio internacional, hoje em dia, não são mais no comércio Herxheyrolen de vantagens comparativas. É muito mais nas cadeias das valores. É muito mais comércio intraindustrial do que comércio interindustrial. E, para isso, você precisa de políticas públicas para fomentar essa inserção nas cadeias de valores. Nesse sentido, a China tem muito, o Brasil tem muito de aprender da China, que teve um sucesso muito maior nesse sentido, mas também, e só para deixar um momento um pouco contrário aqui nesse painel, as complementaridades da China e do Brasil nesse sentido de comércio nas cadeias de valores são muito menores do que no comércio tradicional, porque a China e o Brasil provavelmente vão querer se inserir exatamente no mesmo lugar na cadeia de valor. Então, vai precisar de um pensamento muito mais estratégico, muito mais elaborado, e para um país como o Brasil pode ser mais beneficiar de se inserir nas cadeias de valores com os Estados Unidos, a União Europeia, onde o Brasil tem maior possibilidade de competir num segmento dessas cadeias de valores que pode ser interessante e que permite ao país de aumentar o valor agregado. A China está se desenvolvendo tão rapidamente que, daqui a pouco, provavelmente, a China vai operar num outro nível das cadeias de valores, mas o Brasil vai ter que ter cuidado de não deixar de ser só um exportador de commodities, né? Isso, para um desenvolvimento estratégico dessa parceria, tem que ser o foco também da atenção da política pública. Então, é isso que queria contribuir com falas iniciais. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Martin. De fato, esse é um tema que a gente também abordou bastante no paper, a relação com a indústria 4.0, que o Brasil poderia ter, ou que deve buscar oportunidades, e também abrir com a China, cooperar com a China nesse sentido. Aliás, é o tema do próximo painel, né? Esse painel é bastante transversal, no sentido de que ele naturalmente conversa com todos esses demais temas. Ou seja, é muito difícil hoje de falar sobre quaisquer desses temas sem
falar sobre China e sem pensar na nossa relação com a China. Eu acho que esse também é um pouco um fio condutor da nossa temática. Queria agora passar para um tema que tem bastante importância para a própria China e tem sido, talvez, o tema, digamos, o grande fio condutor nos últimos anos da política externa chinesa, que é a iniciativa Belt and Road. Uma iniciativa lançada pelo presidente Xi Jinping desde 2013 e que conta com apoio não só do Banco de Desenvolvimento, de fundos da China, como o Silk and Road Fund, do próprio Banco de Infraestrutura Asiático. A China tem alguns parceiros já na América Latina. O Brasil não é um deles, formalmente, embora seja o maior destino de investimentos na América Latina. Queria, talvez, começando por você, Javier, que a gente explorasse um pouco esse tema da aproximação do Brasil com a iniciativa Belt and Road. Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma tese em relação a isso. A minha tese é que estamos frente a outro modelo de globalização. A outro modelo de globalização liderado pela China, com suas características específicas, que se denomina interconectividade por parte dos chineses, mas é um modelo diferente. Dentro do capitalismo global, aí entraria no último ponto que eu mencionei, China no capitalismo global. Esse processo está começando. Esse processo, historicamente, está começando. E esse processo tem início com o governo de Xi Jinping, mas já vem nas conversas antes. E é um projeto global e não só regional euroasiático, como inicialmente se propôs. Na última reunião ministerial do Fórum China-CELAC, o ministro de Relações Exteriores chinês convidou toda a América Latina e o Caribe a participar no projeto Belt and Road, que é um esforço impressionante, sem precedentes, não é um novo plano Marshall, é mais do que isso, de investimentos em massa no mundo todo. Nesse sentido, eu não estou falando isso, de falar sem precedentes, como se fosse a nova panaceia, não. Estou fazendo uma análise de um processo em curso. E esse processo vai ter consequência no sul global, na América Latina e no Caribe. Há alguns pontos e alguns projetos. Eu estava lendo o relatório da Moody's e o último relatório para o Congresso dos Estados Unidos. São muito interessantes, porque eles apontam a China como, estou falando dos negócios da Moody's e um relatório feito para o Congresso dos Estados Unidos. Ok? Eles apontam a uma característica, a China como indutor do desenvolvimento, embora tenha alguns riscos. E dentre esses riscos, que na mídia se escuta muito, é o debt trap, a armadilha da dívida, que já está respingando em alguns países da Ásia, Malásia, Sri Lanka, etc., etc. Paquistão, que também não é a culpa da China da dívida do Paquistão e os problemas de dívida. É como culpar a China dos problemas da Argentina. Então, a coisa tem que ser vista em perspectiva histórica. Agora, é um projeto que chegou para ficar e isso que coloca mais complexidade na relação China e a nossa região, e China ao Brasil. Uma complexidade diferente. Quando eu falo de outro modelo, só para finalizar, quando eu falo de outro modelo, não significa que esse modelo vai superar a globalização liderada pelos Estados Unidos até, vamos supor, o período Trump. Agora tem um impasse. Amanhã não sei. Mas que ela vai absorver, ela cresce no sistema normativo global liderado pelos Estados Unidos. Todo esse processo. E ele recria outro tipo de instituições. Só para colocar um exemplo. Esse modelo tem como premissa um Estado forte nas finanças e um controle nas finanças. Não só pelos bancos chineses, e também assim como os bancos, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, que é a primeira
a primeira instituição, organização multilateral não liderada pelos Estados Unidos desde a pós-guerra até agora. Então, estamos num processo de transformação. Temos que fazer um diagnóstico desse processo. E para entender melhor o processo, eu acho que temos que ir a entender um pouco mais a cultura chinesa. Fecho por aqui porque daria para uma aula. Obrigada. Bai Jie, can also you we help us better understand the Belt and Road Initiative? How do you see Belt and Road Initiative in Brazil? Okay, thank you. Actually, I found, the China's report and the JV's presentation express your very deep understanding about the Belt and Road. I think if you read the report, you can get some, informative elements about that. From my side, I want to share my personal experience from you because, actually 5 years ago, RBI, it's a Belt Road Initiative, nobody knows it very well. Actually, I found, today I found a very interesting thing, CEBRI, C-E-B-R-I. When I see that name, I found, RBI, yeah, actually, naturally, because RBI was initiated 5 years ago, but you have 20 years history. That is, it's a natural bond between RBI and the CEBRI, yeah, CEBRI, yeah. It's very interesting finding about today. Yeah. Yeah. So I hope CEBRI in the future, under the president's leadership, you can explore a very broad way to cooperate with China under the BRI framework. It's my expectation. Actually, in the past 2013, our President Xi Jinping proposed the initiative in Kazakhstan. I was working in Department of Policy Planning. Fortunately, I was involved in the drafting of that presentation. Actually, of course, the leadership, add a very high, very strategic views into that, our draft, but we are very proud of that. After that, our leader met the foreign leaders, said, actually, at first time, they didn't think it will be welcomed so worldwidely, but now everybody knows about that and talking about it and talking about the chance, its in the future, potential about that. So I'm very glad to see that. From our point of view, I think, the RBI will bring the Latin America, including Brazil, a good opportunity, not in the trade sector, but also the financial and the investment sectors. I think it's a very good opportunity for us for that, because this year is the year to mark the 40 anniversary of our opening up policy. All the Chinese experts knows about that. We take, the RBI is a kind of format to deepen our opening policy toward the world. So we're taking this chance to express our willingness for all to pay attention to that. Actually, that in the early of this month, the first the expo held in Shanghai. Have you attended? Yes, it's a very big one, yes. And Brazil also take part in the expo for the first import expo in China as the honored guest. I totally agree with Martin's speech. You mentioned that, yes, we welcome more, the trade relations with Brazil, especially we welcome the value added and high quality commodities from Brazil. And now we are focusing in so-called primary products in the recent phrase. But in the future, I can upgrade the export from Brazil in the future. The second one is, I think, now is we welcome, we are embracing an era of the
science and technology innovation. I think in the future, we have a lot of field to cooperate with each other, such as big data and the cloud computing, and it's the high tech field. I think is very important. The third point is investment. Everybody talking about the investment from the infrastructure session and to the energy session. We also in the coming 5 years. In the coming 5 years, China is planned to invest to the board about 750 Sorry, it's very hard. $750 billion. I think it's weird. It's very huge amount about that. Actually, we also want to, import is just about 24 trillion commodities. 24 trillion, foreign commodities to China. It's a very good potential, chance for all the, Brazil and the other foreign countries, One Belt and Road, I think, it will to bridge all the, communications with other countries. And finally, I want to emphasize this, we want to utilize and optimize, we have a China-Brazil capacity fund. In your report, you also mentioned about maybe in the future we can explore all the potential of this fund. Till now, it should have done a lot in promoting the bilateral, investment or the infrastructure. But now they're still a little bit sleepy now. So I think in the future we can explore all the funding. Funding is a very important thing in the infrastructure or in the RBI. And also there is a lot of reporting about the, so-called the financial debt about that. But I think, China's willingness is to, to utilize all the, the parties to do the contribution to RBI. I also hear a very story about that. 2 years ago, I did a participation to a conference in Hong Kong. When I arrived at the airport, I found that there is a, from the Hong Kong Shanghai Bank, one belt, one road, and one bank. Actually, I think a lot of the financial sectors can participate in the BRI, the construction. The final thing I want to express is I found there is a very good thing for us to the third party or a three-party or trilateral cooperation, and the multilateral cooperation is very important because China and Brazil is very good cooperation. Okay, that I welcome the third party to participate in it, including Germany and the other Western countries. Okay, thank you very much. Vamos, Fernando, passando um pouco para o tema das energias, dos investimentos nesse setor elétrico, mais especificamente, você podia talvez compartilhar conosco alguns dados e também em relação ao potencial que você vê para os investimentos na parte de energias renováveis? Ok. Como foi dito aqui na parte da manhã, até pela Solange, a energia renovável, a solar, ela é disruptiva, como foi dito a questão dos 3Ds, isso vem para ficar, e é um negócio que vai mudar o setor inteiro, o setor de energia, a gente vai passar por uma transformação muito grande. E o impacto disso é que traz grandes oportunidades de investimento no setor que está começando agora no Brasil. Investimentos em todos os seus aspectos, desde de investir na rede, nos painéis, mas também para a indústria, atrair a indústria. Quem sabe a gente consegue produzir, dependendo do volume, o Brasil vai ter grandes volumes com relação a isso. Tem indústria local com tecnologia, talvez chinesa, talvez alemã, uma tecnologia que possa atender com preços competitivos a demanda que nós vamos ter por energia solar. E a energia eólica já é uma realidade, a solar está começando agora. Então, isso será muito presente no Brasil, vai crescer significativamente e vai mudar a nossa realidade. Então, é uma grande oportunidade
no âmbito da energia solar, que nós tenhamos bons fornecedores desses equipamentos para atender a demanda brasileira. E os volumes de investimento, nós estamos falando entre transmissão, o setor elétrico, nos próximos 8 anos, da ordem de 350 bilhões de reais em investimento em geração e transmissão. Então, é um volume considerável, né? E uma boa parte disso será solar. Se a gente comparar com a China cresce 1 Brasil por ano de energia, em torno de 140, 150 gigawatts. E 1/3 disso lá é energia solar. Então, 40 e poucos gigas por ano é de energia solar na China. E o Brasil está crescendo 5, 6, 7, 8 gigas por ano. Né? Quem sabe 1/3 disso pode ser solar. Né? E provavelmente será. A tendência diz que sim. Então, é uma grande oportunidade para quem quer vir para o Brasil, né, investir em tecnologia, desenvolver essa tecnologia aqui, sabe, Tatiana? Obrigada, Fernando. Nós temos pouco tempo de painel. Eu vou combinar com, vou pedir para o Martin fazer alguns comentários, digamos, conjuntos. Um deles seria em relação a esse papel da China como criador de uma moldura, digamos assim, quase que paralela como para o financiamento do desenvolvimento. Um papel que claramente, inclusive, tem, talvez isso seja muito válido para a América Latina e para o Brasil, combinado com uma redução relativa dos investimentos, por exemplo, ou do financiamento das instituições multilaterais na área de infraestrutura, que eu acho que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Como vocês, o banco e você, têm visto esse papel crescente da China nos investimentos em infraestrutura e essa moldura, digamos, uma moldura nova, suplementar, eu diria, né, às instituições tradicionais? Olha, principalmente com muito bons olhos. A gente tem um memorandum de entendimento com o NDB, a gente tem uma cooperação muito perto com o EIB, até que 50% dos primeiros projetos do EIB que foram já financiados são com financiamentos com o Banco Mundial, né? A gente não tem o mesmo desempenho com o NDB, parcialmente porque nossas políticas são muito alinhadas. No caso do EIB, no caso do NDB, a gente está bem alinhado, mas tem algumas diferenças que a gente está ainda trabalhando que poderiam facilitar também essa política de cofinanciamento. Principalmente, eu não vejo isso como competição, não vejo isso como um modelo alternativo, eu acho que eu vejo isso como uma fonte de financiamento complementar, né? E eu acho que não é segredo que as grandes instituições multilaterais, no caso da minha instituição, o Banco Mundial, passou por um processo complicadíssimo de aumento de capital, e a gente não tem recurso para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, se os chineses são preparados, mas não só os chineses, mas muitos outros que se juntaram à China na EIB, então muitos países europeus internacionais que são membros da EIB. No NDB tem os 4 BRICS, né, são dispostos a proporcionar esse financiamento que é necessário para a infraestrutura e desenvolvimento. A gente vê isso com bons olhos. Agora, tem a questão da salvaguarda ambiental e social. A gente precisa alinhar as políticas para que não tenha um modelo de desenvolvimento que seja com prejuízo nessas áreas. E tem as questões macroeconômicas, as questões de governança, onde também uma cooperação é muito bem-vinda e é sendo construído, por exemplo, no caso do BRI, do Belt and Roads Initiative, tem uma iniciativa de todos os bancos multilaterais de desenvolvimento de colaborar exatamente ao redor dessa questão da governança desses investimentos. Então, eu acho que, principalmente, eu vejo isso como uma contribuição que vai tornar nós todos, instituições multilaterais mais fortes, se a gente se compromete com os mesmos princípios das mesmas políticas. Obrigada. Deixa eu aproveitar para a gente concluir o painel e te fazer uma pergunta que veio da plateia, que é quais os impactos para o Brasil da guerra comercial
entre os Estados Unidos e a China, e como o Brasil deveria se posicionar. Olha, no curto prazo até eu acho que teve alguns efeitos positivos, né? Através do trade diversion, a conselheira já mencionou a soja, talvez tem outras áreas também. No longo prazo é ruim. Ou até no médio prazo é ruim, porque qualquer guerra comercial vai reduzir o comércio internacional, vai reduzir, através do comércio internacional, a dinâmica da economia mundial e vai prejudicar o Brasil e todos os países terceiros. Então, eu acho que da perspectiva do Brasil, da perspectiva do Banco Mundial, a gente tem que esperar que essas coisas que tem alguma solução e que o caminho do mundo comprometido com o comércio aberto internacional seja seguido, porque foi bom para quase todo mundo. We're over. Yes. Sorry. Bye. Yes. We just finished. Okay. One sentence. One comment. Very. I don't agree with the Martian's presentation about China and Americans so-called trade war. But I think China is the biggest developing country, and the United States is the biggest developed country. I think these two countries should solve this problem through dialogue, cooperation, and conciliation, because it's do better to our two sides and do better to Brazil and do better toward the whole world. I hope in G20 now it's estimated that the two leaders from China and the United States will meet. And we also want to express our expectation to, solve this problem in a very proper and correct way. And we will do, together with Brazil to uphold the open world economy and the multilateral trade system in the world. I think it's very important for everyone, just like Mr. Bashar said. Okay, thank you. A todos os panelistas, temos muito trabalho pela frente. Agradeço imensamente a senhora Tatiana Rosito, moderadora desse painel, bem como aos debatedores senhora Beidi e senhores Fernando Schuffner, Javier Vadel e Martin Reiser. Muito obrigada. Obrigado.